bom dia aos colegas PCNPs, supervisores de ensino, professores, equipe gestora e principalmente aos nossos alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos à nossa videoconferência. Eu sou o professor Vanderlei, eu faço parte da equipe curricular de matemática da nossa Secretaria de Educação. Ao meu lado está o colega Marcelo Play, que é coordenador de conteúdo da plataforma Geek, que vai ser meu parceiro aqui na videoconferência. Bom, o objetivo da nossa videoconferência é esclarecer dúvidas e dar algumas dicas sobre o Enem e também articular com a plataforma Geek+, como pode potencializar o ensino dos nossos alunos, o aprendizado dos nossos alunos, ok? Lembramos que essa videoconferência está sendo gravada aqui pela Rede do Saber e que todos podem participar, enviando e-mails para o faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. A interação será apenas por e-mail, tá? E que serão lidos e respondidos após o intervalo. Bom, vamos dar início, então, à nossa videoconferência. Comentar um pouquinho sobre a plataforma Geek+, que depois o meu colega Marcelo Play vai fazer complementar a minha fala. Na plataforma nós temos 3 informações lá disponibilizadas. Que é se você é um aluno da terceira série do ensino médio da rede estadual, saiba que estudar para a prova do Enem este ano vai ser mais fácil e interessante. Está disponibilizado também na plataforma estudos para reforço de conteúdo, que vai ajudar a melhorar no desempenho do Enem, que é o foco da nossa videoconferência. E por meio da plataforma, você também pode testar seus conhecimentos e, a partir daí, acessar um plano de estudo feito especialmente para você. Eu vou passar a palavra agora para o meu amigo Marcelo, que vai enfatizar um pouquinho mais como é feito o estudo na plataforma Geek. Pessoal, bom dia a todos. Eu sou Marcelo Play, sou um dos coordenadores de conteúdo da Geek, sou um geek e estou aqui para participar dessa videoconferência. Recebi até o convite com muito orgulho, agradeço. E vamos lá. A Geek é uma empresa de tecnologia voltada à educação. E nós, numa iniciativa bastante interessante, junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, nós oferecemos para os alunos de terceiro ano do ensino médio, dos concluintes do ensino médio, a possibilidade de estudar, numa relação aditiva com o que eles já têm no ensino médio, estudar com uma plataforma de aprendizagem adaptativa. O que é, bem por cima, essa plataforma? O aluno acessa, ele faz provas que predizem a nota dele no Enem, sempre levando em conta a teoria de resposta ao item, né, que é o que o INEP usa para conseguir quantificar, né, os acertos dos alunos, para virar uma nota de acerto. Então, a plataforma oferece esses testes, que é uma preditiva. O aluno já tem uma ideia de como é que ele está, nesse ou naquele assunto, com essa competência, com aquelas habilidades. E aí a plataforma vai agilizando um motor, vai acionando um motor de recomendação de aulas. Essas aulas varrem praticamente todo o currículo do ensino médio. Ela só não varre a parte de línguas estrangeiras, mas de todas as outras áreas do conhecimento, bem como as matérias em especial, tudo que é importante, necessário e suficiente para o aluno saber, para se dar bem numa prova, como o exame do ensino médio, está lá. Estão 640 aulas aproximadamente. Bem, e aí, o aluno que já está assistindo a nossa videoconferência, ele já deve estar usando, porque nós percebemos o engajamento dos alunos está muito bom. Parabéns a você, aluno, que se engaja nesses estudos e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Sua nota vai ser bastante boa nesse exame nacional do ano. Ele vai conseguir passear por ali, ele vai fazer preditivas, ele vai fazer questões que nós chamamos de exercícios diagnósticos e essas informações a plataforma vai aprendendo a respeito do aluno e vai automaticamente, e sem ele fazer nenhuma ação diferente dessa, vai oferecendo aulas que elas conseguem sanar toda e qualquer dificuldade do aluno.
nessa ou naquela área do conhecimento, ou mesmo nessa ou naquela disciplina em especial. Então, a minha vinda aqui é meio que para parabenizá-los, porque vocês já estão usando, ok, legal, bacana, vamos usar mais, porque nós temos aí em torno de 1 mês e meio ainda até a prova, e vai dar certo. Estudando um pouquinho por dia, vocês vão conseguir varrer praticamente todo o ensino médio nas tais 600 e poucas aulas. Ok, Marcelo. Então vamos dar continuidade à nossa videoconferência, falar um pouquinho da aprendizagem do aluno. A importância das disciplinas trabalharem de forma articulada, elas se auxiliarem mutuamente, tá? Seja qual for a disciplina, seja qual for a área do conhecimento. Ok? Entrar um pouquinho agora no mérito do Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos lá, o que é o Enem, como ele é estruturado, qual que é a intenção, né, desse exame. Então o Enem ele foi criado em 98, tá, em 1998, e é uma avaliação de desempenho dos estudantes das escolas públicas e particulares voltada aos alunos do ensino médio. Ok? Em 2009 ele já foi reformulado de uma maneira que criasse um mecanismo de seleção para universidades federais e também para induzir a reestruturação dos currículos de ensino médio. Importante também frisar que os resultados dos alunos, eles geram dados, geram informações que são analisados pelo governo, né? E que, através disso, por meio disso, é possível melhorar as políticas públicas da educação e também serve como um bom boletim de desempenho individual. Vamos lá. Aqui nós temos o cronograma do Enem. Vocês já têm acesso a essas informações, nós só vamos ratificá-las, ok? O início e término das inscrições já ocorreram. Agora nós teremos as provas. No dia 24 de outubro, no sábado, 24 de outubro, teremos as provas das áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Cada prova tem 45 questões, o que dá uma média de 3 minutos por questão. Isso também é importante para o aluno poder se programar na resolução dessas questões. Ok? No dia 25, domingo, serão abordados a área de linguagens, redação e matemática. Também com 45 questões, também com 3 minutos para cada questão. E frisando que aí no domingo vocês têm a redação. Para a redação vocês dispõem de 1 hora. Tá? O gabarito da prova sai no dia 29 de outubro, pelo menos é previsto para essa data, e o resultado em janeiro de 2016. Devemos lembrá-los, né, vocês alunos, vocês visitem com antecedência o local de prova. É importante que vocês façam o trajeto até para saber quanto tempo vocês vão levar da casa de vocês até o local de prova. É importante também salientar que a prova tem início às 13h30, porém os portões são fechados às 13 horas. Então, os portões se abrem ao meio-dia, alunos que são precavidos devem enxergar com 1 hora de antecedência, então meio-dia você já deve estar na porta da escola, no local de prova, abriram os portões, você entra e já procura a sua sala. Os portões se fecham às 13 horas, mesmo sabendo que a prova começa apenas às 13h30. Mas fique atento ao local de prova e aos horários, pessoal. Agora, vamos entrar numa outra parte da nossa videoconferência, que vai tratar 5 competências que são avaliadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Essas competências são gerais, ok? Elas servem para a matemática, mas bem como para as outras áreas do conhecimento. Nós sabemos que o Enem, além das disciplinas propriamente ditas, né, português, matemática, ciências, né, no caso física, química, biologia, além disso, ela acaba tratando eixos, né, ela acaba tratando competências, que nós chamamos de eixos cognitivos. E é legal a gente trabalhar cada um dos eixos, ou cada uma dessas 5 competências principais. A primeira delas é dominar as linguagens. Poxa, mas o que é dominar as linguagens? É dominar a língua culta, a língua portuguesa, então é natural que se espere questões que envolvam a gramática da nossa língua portuguesa, é fazer uso de linguagens da matemática, então é de se esperar equações, leituras de gráficos,
É também desejável aí dominar a linguagem artística, então não se assuste se aparecerem questões que tratam pinturas, esculturas. É também desejável que se domine a linguagem científica, e quando tratamos da linguagem científica, nós falamos aqui de princípios, leis, teoremas, tão tratados na física, e as línguas estrangeiras, o inglês ou mesmo o espanhol. A primeira competência é dominar linguagens. A segunda competência já é compreender fenômenos. Bom, o que é esse tal compreender fenômenos? É construir e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para que a compreensão dos tais fenômenos naturais, ou mesmo compreensão de processos históricos e geográficos, ou mesmo de produção de tecnologia e manifestações artísticas. Aqui eu gosto de salientar, poxa, o que nós chamamos aí de compreensão de fenômenos? É preciso saber a respeito da luz, do calor, da energia. Quando tratamos a produção tecnológica, poxa, é preciso saber, sei lá, como é que funciona, por exemplo, uma usina, uma hidrelétrica, ou mesmo uma termonuclear. Agora é pauta que o Japão, que já tinha desligado as suas usinas termonucleares, acabam precisando dessa energia e vão religar algumas. Quais são os impactos disso tudo? Quando eu falo em produções artísticas, poxa, por que não? E já até apareceu em provas do Enem um quadro do Pablo Picasso, do espanhol Pablo Picasso, que é o Guernica, e ele trata a Guerra Civil Espanhola. Então, é preciso ter esse domínio, né? Essas competências. A terceira competência trata de enfrentar situações, problemas. Essa é a mais bacana, principalmente para a gente que é exatoide, né? O matemático, ele nada de braçada aqui. Então, é selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados, e também interpretar as informações representadas em diferentes formas. E quando aqui a gente fala de diferentes formas, nós estamos pensando nas linguagens, inclusive. Tomar decisões, enfrentar as situações, problemas. Eu tento imaginar o que pode aparecer nessa prova do ano, do Enem, no próximo Enem. Poxa, por que não uma situação, problema, o lixo ambiental? Ele foi pauta de várias matérias, a tal da sacolinha aqui em São Paulo, aquela sacolinha de mercado, o plástico sendo substituído pelo material biodegradável. Poxa, isso é uma situação, problema. Já engato na competência número 4, que é construir argumentações. Nessa competência 4, nós vamos relacionar as informações representadas em diferentes formas, conhecimentos disponíveis em situações concretas. No caso das sacolinhas que foram tão tratadas aí no estado de São Paulo. E construir argumentação consistente. Então, o que seria uma argumentação consistente? Passamos por um problema. Qual é o problema? O lixo ambiental. Então, como argumentar para tentar transformar esse lixo em algo que não seja tão problemático para a gente? Poxa, por que não pensar em sacolas biodegradáveis? E aí, de novo, já trago uma outra competência, que é a competência número 5. Elaborar propostas. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando sempre os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. E é nesse caso que é bem legal também falar eu dei o exemplo da sacolinha, podiam ser outros, mas isso ficou bastante na minha cabeça esses últimos tempos, e é o tratamento do lixo. Poxa, vamos elaborar propostas de como tratar esse lixo ambiental, como transformar isso para o nosso, pelo menos para a nossa vivência, para o nosso bem-estar. Então, fundamentalmente, nós temos como exigências essas 5 competências principais. Lembrando, dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações, construir argumentação e elaborar propostas. Toda e qualquer área do conhecimento vai ser explorada nessas competências, perdão. Essas 5 competências são avaliadas sempre, não só nas áreas do conhecimento, mas também naquelas questões particulares de física, matemática, química, biologia, que estão inseridas nas grandes áreas. Agora eu passo a bola para o nosso professor de matemática. Vamos falar das competências e habilidades e daqui a pouquinho, sim, da matemática em especial. Ok, Marcelo, obrigado. Então vamos falar um pouquinho sobre o que são habilidades, o que são competências, né? Habilidade, assim, sucintamente, vamos definir assim como uma capacidade de realizar algo com qualidade. Tá? Isso é você ter uma habilidade.
Competência. Competência já seria um conjunto de habilidades, tá? Ou seja, a capacidade de você mobilizar habilidades, atitudes, conhecimentos, valores e decisões para agir de modo pertinente numa determinada situação, problema, por exemplo, tá? Então, assim, acho que para ficar até mais claro para os nossos alunos do ensino médio, eu separei aqui um exemplo prático, fazendo uma analogia com um jogo de videogame. No jogo de videogame, para você ter sucesso naquele jogo, para você ser competente naquele jogo, né, você tem que ter um conjunto de habilidades desenvolvidas. Entre elas, você tem que interpretar as informações, você tem que estabelecer relações, você tem que identificar padrões, estabelecer estratégias e tomar decisões. Tá? Então, isso torna competente num determinado jogo, por exemplo. Ok? Enfatizando aqui o que já foi colocado pelo nosso colega Marcelo, mas também que é muito importante também, a importância da competência escritora e leitora, que ela é primordial e necessária a todas as disciplinas e a todas as áreas do conhecimento. Vamos lá. As competências e as habilidades, elas são separadas também em grupos de competências. No grupo 1, que nós consideramos o grupo de observar, o que é necessário ali? Isso vale não só para a matemática, mas para todas as disciplinas e áreas do conhecimento. Que o aluno saiba ler, registrar e interpretar informações ou dados que estão ali expressos num texto, numa imagem, numa tabela, num gráfico, num quadro e assim por diante. Ok? Já o segundo grupo de competências envolve algumas outras habilidades. Nesse grupo de competências já são alguns procedimentos. Então tem lá, já nesse grupo de competências você tem que ter habilidades de realizar procedimentos, estabelecer relações e tomar decisões. Olha, retoma até o que eu falei referente ao jogo de videogame. Você está aplicando essas habilidades. Tá? Isso serve para matemática também e outras disciplinas. O grupo 3 é da competência de compreender. Nela estão algumas habilidades. Aí você já tem que estar analisando fatos, analisar fatos, argumentar, estabelecer estratégias para a resolução desse problema, e aplicar relações já conhecidas em situações anteriores para poder resolver uma situação-problema. Ok? Bom, vamos agora à parte mais importante, que é a matemática. Vamos lá. Sobre a matemática, eu queria assim, só colocar algumas questões para reflexão de vocês, alunos. Vamos refletir um pouquinho sobre a importância do conhecimento, do conhecimento adquirido na escola, em casa, no trabalho, na vida. A importância de estudar, de estar sempre se atualizando, estar sempre aprendendo. A importância da matemática em nossas vidas. Para refletir também, estudar é importante, informação, conhecimento, porque muitas vezes você tem muitas informações, mas transformar isso em conhecimento já é outra história. Você já tem que estabelecer relações, analisar, tomar decisões para você transformar realmente isso em conhecimento. A importância da matemática, onde podemos enxergar a matemática, usamos matemática em casa, no trabalho, você vê matemática nesse ambiente em que estamos, bom, aqui tem uma citação que fala bem sobre a importância da matemática e é uma citação do nosso currículo. Ela diz o seguinte: existe um acordo tácito, um acordo comum, com relação ao fato de que os adultos necessitam da matemática em suas ações como consumidores, como cidadãos, como pessoas conscientes e autônomas. Todos nós lidamos com números, com medidas, com formas, com operações. Todos nós lemos e interpretamos textos e gráficos, vivenciamos relações de ordem e de equivalência. Todos nós argumentamos, tiramos conclusões, fazemos inferências a partir de informações parciais ou incertas. Em outras palavras, a ninguém é permitido dispensar o conhecimento da matemática sem abdicar de seu bem mais precioso, a consciência nas ações. Isso é uma fala que está registrada até no nosso currículo, ok? Bom, para exemplificar um pouquinho isso, nós trouxemos alguns exemplos de situações, problemas da matemática. Uma delas
é uma narrativa matemática que trata do epitáfio da tumba de Diofanto, de Alexandria, que é um famoso matemático grego. Na tumba de Diofanto, de Alexandria, famoso matemático grego, havia um curioso epitáfio escrito em forma de problema algébrico, que dava detalhes sobre sua vida. Então, aqui, o que é necessário? Antes até de mostrar o que está registrado no epitáfio, é assim, retomando aquelas habilidades que nós falamos anteriormente. A importância de você ler, registrar, interpretar, estabelecer relações, para aí sim tomar decisões, aplicando, sim, embora essas habilidades sejam comuns para todas as áreas, numa situação dessa como é a de matemática, o aluno tem que ter, além dessas habilidades, os conhecimentos específicos da disciplina, da área, ok? Então vamos lá, vou fazer a leitura breve aqui da narrativa que consta no epitáfio da tumba de Diofanto. Caminhante, nessa tumba jazem os restos de Diofanto. Ao terminar de ler esse texto, poderá saber a duração de sua vida. Sua infância ocupou a 6ª parte de sua vida. Depois transcorreram 1/12 de sua vida até que a sua face cobriu-se de pelos. A partir daí, passou a 7ª parte de sua existência até contrair matrimônio. Passou-se 1 quinquênio até o ditoso nascimento de seu primogênito. Seu filho morreu ao alcançar a metade dos anos que seu pai chegou a viver. Após 4 anos de profunda dor pela perda de seu filho, Diofanto morreu. Diga-me, caminhante, quantos anos viveu Diofanto? Ou seja, aqui nós vamos fazer uma relação da linguagem materna, fazendo uma transposição para a linguagem matemática. Então, qual que é a importância aqui? Nós fazemos a leitura passo a passo, irmos montando uma equação, e aí sim, resolvendo essa equação, você vai ter como resolução chegar à idade do Diofanto, ok? Vamos lá. A idade do Diofanto, que eu desconheço, foi chamada de X. A 6ª parte de sua vida, Laura. Caminhante, nessa tumba jazem os restos de Diofanto. Ao terminar de ler esse texto, poderás saber a duração de sua vida, que é a idade dele, X. Ocupou a 6ª parte de sua vida, X sobre 6. Depois está falando de mais 12 avos, X sobre 12. E assim por diante. Aqui não há necessidade de detalhamento de todas, mas você vai construindo esta equação, tá? Até chegar a essa equação final. Resolvendo-se essa equação, e aqui eu retomo novamente a fala. Embora você tenha que dispor ali, realizar essas habilidades, você vai ter que ter conhecimentos matemáticos também, porque aqui você vai ter que saber como resolver essa equação. A partir do momento que você já aplicou todas essas informações, chegou a essa equação e resolve a equação, você vai ter como resultado 84. Pelo que eu me lembro ali, é o mínimo múltiplo comum. Que ferramenta que Isso, tem que tirar o mínimo. Tirar o mínimo antes e aí descobrir. Exatamente, professor. E aí nós chegamos à idade do Diofanto, que morreu com 84 anos. Perceba até que, olha lá, pessoal, faz bem estudar matemática, porque um grande matemático do passado, de Alexandria, e viveu 84 anos, foi isso? Isso, então, estude matemática que você vai ter vida longa. Acho que essa é a moral da história. Esperamos, enquanto matemática. Bom, um outro exemplo trata da questão de probabilidade. Então, eu queria fazer um questionamento a vocês. É possível ganhar na loteria com a ajuda da matemática? Né? Vamos lá, então. Vamos ver se é possível. Sim, eu posso ganhar na loteria aplicando conceitos matemáticos. Tá? Porém, vamos conferir o exemplo a seguir aí para ver como que isso seria possível. Ok? Se nós pegarmos o caso da Mega Sena, que é a maior loteria do Brasil, é possível obter mais de 50 milhões de combinações possíveis, de 6 números, escolhido entre 1 e 60. Porque na Mega Sena você pode jogar do número 1 ao número 60. Desse total, só um resultado é válido. Tá? Então você teria que fazer mais de 50 milhões de jogos
para ter a certeza de ganhar na Mega Sena. O que seria inviável, porque se você fizer 50 milhões de jogos, você vai gastar mais do que vai ganhar de prêmio. Certo? Aqui, nós separamos para vocês como matematicamente eu cheguei a esses valores. Então, inicialmente, eu tenho lá a fração 6/60, que é o quê? Eu tenho 6 números que eu posso escolher de um universo de 60, inicialmente. Depois que eu já escolhi um dos números, eu tenho 5 números ainda a escolher, só que agora de um universo de 59. 4 de 58, 3 de 57 e assim por diante. O que dá um total de 720 por 36 bilhões e alguma coisa aí. Simplificando, nós chegamos a essa probabilidade de se ganhar na Mega Sena, que é de 1 para mais de 50 milhões. Ou seja, é possível usar a matemática para ganhar na Mega Sena? Sim, como já foi dito, já foi provado, mas não é viável porque você vai gastar mais do que ganharia. Seria mais prático contar com a sorte aí, né? Também. Se fosse assim, todos os matemáticos muito. estaríamos milionários. Todos Né? ricos, Não é assim que funcionam as coisas. Vamos para um outro exemplo. Esse exemplo, ele trata de estimativa, abstração e aplicação de conhecimentos matemáticos também. Tá? Então, aqui é um exemplo também que acho que muitos de vocês já devem conhecer, que é o exemplo de uma folha, uma situação problema, né, que está questionando o seguinte. Se eu pegar uma folha de papel sulfite, dobrá-la ao meio, uma vez, dobrá-la ao meio novamente, dobrá-la ao meio novamente, fizer isso sucessivamente por 20 vezes, 20 dobras, que altura ficaria esse papel? Até porque, aqui eu enfatizo bem a palavra abstração, porque a hora que você chegar na 6ª ou 7ª dobra, você não consegue mais fazer isso na prática. É impossível você dobrar o papel. Tentei mais isso ontem, você me passou esse... Enquanto estávamos preparando essa videoconferência, ele me mostrou esse exemplo e eu achei o máximo. E eu fiquei tentando, não passei. A partir da 6ª, 7ª dobra já não consegue mais. Não consegui mais. Então, a partir daí, o que nós precisamos fazer? Abstrair. Tá? Então, como não é possível fazer na prática, nós podemos abstrair. Ou seja, imaginar o que acontece posterior a isso. Vamos lá. Então, a resolução. Se eu pegar, quando eu faço a primeira dobra, eu tinha uma espessura inicial do papel. Fiz a primeira dobra, eu vou ficar com o dobro da espessura. Fiz a segunda dobra, eu vou ficar com o quádruplo da espessura. Fiz a terceira dobra, eu vou ficar 8 vezes essa espessura e assim por diante, sucessivamente. Ou seja, olha o conceito matemático aqui de potências. Exato. Né? Maravilha. Nós estamos trabalhando aqui com potências. Potências de 2. E, na realidade, o expoente, ele está sendo colocado aqui como a quantidade de dobras. Então, quando eu faço a primeira dobra, eu tenho o dobro da espessura. Quando eu faço a segunda dobra, 2 elevado à segunda potência. Vou ficar com 4 vezes a espessura inicial. Quando eu fizer a terceira dobra, eu vou ficar com 8 vezes a espessura inicial, ou seja, 2 elevado à terceira potência elevado ao cubo. E assim por diante. Quando eu fizer a quarta dobra, 2 elevado a 4, que daria 16 vezes a espessura inicial, e assim sucessivamente. Portanto, na 20ª dobra, eu teria mais de 1 milhão de vezes a espessura inicial. Tá? Porque seria o resultado de 2 elevado à 20ª potência. Supondo que uma folha tem, em média, 1 milímetro de espessura, eu multiplicaria esse 1 milhão por 1 milímetro, que eu chegaria aproximadamente 105 metros de altura. E muitas vezes quando a gente coloca esse tipo de situação, problema para um professor ou para um colega de ambiente de trabalho, como você, né, que participou ontem, as pessoas intuitivamente falam, não, vai dar um tanto assim, vai dar um palmo, meio metro. E assim, a importância da aplicação do conhecimento matemático, né, porque você teve ali uma ideia, mas na prática você vê que deu um resultado muito maior do que o esperado. Se fosse possível, por isso que a gente enfatiza essa abstração, daria aproximadamente 105 metros de altura. E aí eu quero até passar a bola para você. Eu fiquei até de verificar, eu analisei, aprendi a fazer, o Vanderlei me explicou como é que fazia, claro que não na prática, mas sim na teoria, porque não é factível, não dá para você dobrar mais do que 5, 6 vezes, mas eu fiz umas continhas de chegada
e percebi que se você dobrasse 40 vezes, você chegaria praticamente à Lua. Se você dobrasse 50 vezes, é algo exponencial mesmo, você chegaria quase que ao Sol. Então é algo que é bastante interessante, é bem legal, matemática aplicada aí. Parabéns, matemáticos. Vamos lá, muito obrigado. Continuando, um outro exemplo, também ligado à estimativa, abstração e aplicação de conhecimentos matemáticos. Esse aqui é mais visual também, né? Porque aqui eu estou fazendo um questionamento. Quantos triângulos existem nessa figura? Então, inicialmente, muitos de nós, o que fazemos, né? Nós olhamos para a figura e tentamos ficar imaginando ali, olhando. Mas se você tentar descobrir quantos triângulos existem nessa figura, se você não sistematizar, der nome a cada uma dessas pecinhas aí, você não vai conseguir resolver essa situação, problema. Porque é impossível, visualmente, porque você se perde. Você se perde olhando para a figura. O que você já viu, você não sabe se já contou aquela parte ou não. Então, vamos lá. A importância aí também do conhecimento matemático. Eu fiz a leitura, fiz a interpretação, vou estabelecer relações, né, procedimentos para chegar à resolução desse problema. Então, qual que seria aqui a estratégia que a gente sugere? Vamos dar nome a cada uma dessas peças. Chamei lá cada partezinha desse pentágono, né, interno, e a cada partezinha interna de A, B, C e assim por diante. Bom, agora fica mais fácil para eu sistematizar e representar esses dados, e fazendo a coleta desses dados e formulando, né, a resposta da minha situação problema. Vamos lá. Com uma peça, eu consigo visualizar 10 triângulos nessa figura, que estão colocados aí. Com duas peças, eu também consigo visualizar mais 10 triângulos. Com 3 peças, mais 10 triângulos. Com 4 peças, vocês não conseguirão visualizar triângulo, é impossível formar um triângulo. Não fecha triângulo, eu só vou retomar aqui a figura, olha. Você não consegue, por exemplo, o ABC é um triângulo formado também por 3 peças. O CFJ também por 3 peças. Com 4 peças, você não consegue formar um triângulo. Mais uma também não consegui. Ok? Com 5 peças, você consegue formar mais 5 triângulos. Vou dar um exemplo aqui de 5 peças, olha. Por exemplo... A, B, D, E, I. Isso. Olha lá, já vi. É bacana. Ok? Você pode ir formando outros... Olha, o A, B, D, E, I, o C, B, F, E, H e assim por diante. Você consegue formar mais 5 triângulos com 5 peças. A partir daí, com 6 peças, com 7 peças, não há mais possibilidade de formar triângulos. Então, nós temos 10 triângulos com uma peça, 10 com 2 peças, 10 com 3 peças e 5 com 5 peças. Então, nós temos nessa figura aí, é possível você visualizar ao todo 35 triângulos. Ok? Super difícil de você. Se não tiver uma sistematização, é impossível conseguir enxergar 35 triângulos naquela figura. Ok? Marcelo, mais algum comentário sobre o exercício? Eu me divirto com essas questões que vocês propõem. Eu sou físico de formação, então eu sou um exatoide, sim, de formação, só que quando me deparo com esses desafios, eu adoro. E eu já vi que no seu blog tem um monte desses desafios. Tem, eu gosto. Bacana, bacana. Bom, vamos lá. Então, assim, para dar continuidade à nossa fala, assim, enfatizar, né, que a matemática, através dos seus grandes temas, dos números, da geometria e relações, e de suas ideias fundamentais, porque dentro do tema números, nós temos as relações de equivalência, as relações de ordem, a simbolização, as operações com os números, né? Dentro de geometria, a percepção, concepção, construção e representação, que aí envolvem a questão de gráficos, né? Você faz a construção, a representação de um gráfico, que gráfico é melhor para representar tal situação, né? As relações que são estabelecidas aí, de medidas, de aproximações, de proporcionalidade, de interdependência, ok? Também através das suas competências norteadoras, né, que o aluno lá ele tem a expressão e a compreensão de um fenômeno, né, a argumentação, você precisa argumentar para poder decidir alguma coisa, a importância da contextualização para você poder abstrair, que foi o caso dos exemplos que nós citamos anteriormente,
tá? Bom, assim, para fazer um fechamento, tudo isso vai contribuir para desenvolver no aluno o senso crítico, a autonomia, torná-lo um cidadão preparado para prosseguir estudos em nível superior, preparado para o mundo do trabalho, da cultura, ciência e tecnologia, ou seja, preparado para enfrentar os problemas da vida, ok? O Enem está no caminho certo, né? Nós percebemos que não foi sempre assim, o Enem está melhorando a cada ano, e Deus conserve essa melhora. Agora, tudo que foi tratado, em especial na matemática, se estende para todas as áreas do conhecimento, aparece na nossa plataforma Geek. A Geek, quando selecionou 28 autores, eu sou um deles inclusive, nós pensamos em tudo isso. Então, certamente, os autores de matemática, são 2 Tiagos, né? E os meninos lá, eles conseguiram montar aulas que contemplem tudo isso. Aulas que começam com uma situação problema, começam com o Diofanto, tem até esse exemplo do Diofanto tem lá. Então, tudo isso o aluno consegue experimentar não só na matemática, mas em todas as aulas, de língua portuguesa a biologia. Então, o ideal é que você acesse a plataforma, já sei que vocês estão acessando, parabéns pelo engajamento, mas quanto mais usa, melhor fica. Até porque a plataforma vai aprendendo a respeito de vocês. Então vocês vão acertando isso, errando aquilo, vamos percebendo essas habilidades boas, essas competências não tão boas, serão recomendadas atividades, leia-se aulas, que contemplam essas fragilidades. Então você vai ficando cada vez melhor. Especula-se que cada aula que você assista e entenda lá na nossa plataforma, você acaba aumentando em torno de 1,3 a nota no Enem. Poxa, não custa nada, né? Custa tempo, disposição, mas vocês que têm isso gratuitamente, vocês assistindo 100 aulas, poxa, vocês vão aí, em média, aumentar 130 pontos nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, o lance vamos usar. Pessoal, alunos, vocês têm que usar. Usando, o sucesso é garantido. E é claro que não é uma relação de substituição. Vocês estão tendo um curso, vocês estão encerrando o ensino médio. Já tiveram muitas e muitas aulas. A Geek veio, com essa plataforma de aprendizagem, veio se unir, veio com uma relação de adição. Então, aproveita essa chance e sucesso para vocês lá nas provas do Enem. Ok, Marcelo. Bom, eu quero fazer uma outra citação também do nosso currículo, que diz o seguinte, olha: continuar aprendendo é a mais vital das competências que a educação deste século precisa desenvolver. Então, até para ilustrar melhor, complementar essa fala, eu vou também fazer uma frase aqui do nosso mestre Paulo Freire, né, que ele diz o seguinte: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Eu acho que isso é assim, a questão da humildade mesmo, né? Porque sejamos nós professores ou vocês alunos, ninguém aqui mesmo, nós professores, ninguém sabe tudo, né? A gente também tem nossas fragilidades, nós sabemos alguns conteúdos, outros não, nós desenvolvemos algumas habilidades, outras não. Então, acho que o que a gente quer passar para vocês é isso. Continuem sempre aprendendo, porque na vida a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova. E se atentem para isso, né? Que vocês podem não saber tudo, mas também não ignoram tudo. A gente está sempre aprendendo, ok? E aí, já que você citou Paulo Freire, deixa eu citar a grande Cora Coralina. Ela teria dito que feliz aquele que transfere o que sabe. Eu sou muito feliz em ser professor, mas mais feliz ainda em aprender o que eu ensino. Então isso é bastante bonito. E fica aqui o nosso abraço a todos vocês. Foi um prazer participar de tudo isso, né? E agora eu acho que você vai fazer um intervalo. Eu ainda vou. Olha, eu quero primeiro também, inicialmente, desejar para vocês bons estudos, né? Que vocês se preparem e esperamos que essas dicas, esses comentários que nós fizemos a respeito do Enem, da plataforma Geek, da nossa vivência pessoal, de alguns exemplos da matemática,
sirvam realmente para incentivar vocês. Realmente, continuem estudando, que esse é o caminho, que vocês tenham muito sucesso na prova do Enem. Esperamos ter contribuído com vocês com a nossa fala. Também vou aproveitar o espaço para lembrá-los, também ligado à questão da matemática, que agora, sábado, nós vamos ter a segunda fase da UBMEP. Então, a vocês, alunos que passaram para a segunda fase, participem, não percam essa oportunidade. Participem da UBMEP, que também é muito bom. Ok? E desejamos sucesso a vocês. E estão colocados também aí para contato dos professores, equipe gestora, o e-mail e o blog para vocês, tá? Para qualquer contato, qualquer dúvida. Embora agora, eu vou retomar o que nós colocamos lá inicialmente, que é para vocês interagirem. Nós vamos fazer um breve intervalo. Após o intervalo, vocês já podem, para a interação que nós colocamos inicialmente, que é só por e-mail, após o intervalo a gente faz a leitura e responde alguns e-mails. Então, vocês mandem suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões para o faleconosco, @rededosaber.sp.gov.br. Até daqui a pouco, pessoal.